livro novo. Comunicação e intimidade. Achei tão legal esse título. O segredo para fortalecer o seu casamento. Comunicação e intimidade. Quando eu li esse livro, esse título, eu achei interessante, assim, intimidade. Como assim intimidade? O que tem a ver com comunicação? Aí ele veio pro casamento. Todo casamento tem intimidade, eu pensei, né? Mas depois, refletindo um pouco mais, eu comecei a me dar conta que, pelo menos no meu casamento de muitos anos, a intimidade vai se perdendo. E vai se perdendo por várias coisas, né? Se a gente for pensar assim, até, sei lá, a forma com que a gente se comporta, a roupa que a gente veste, às vezes a forma como tu se comporta pro marido, como tu te comporta pra esposa, isso tudo vai perdendo a intimidade. E quando eu digo perdendo a intimidade, é aquela conexão de casal, porque é diferente, né? A intimidade que eu tenho com a minha mãe é uma, a intimidade que eu tenho com meu marido é outra relação. E a gente percebe isso se perdendo. Se tu analisar, se tu for casado, se tu tiver é meio que estranho até, porque quanto mais tempo tu tá com a pessoa, pela lógica, mais íntimo tu é. Mas não, porque quem é casado vai entender o que eu tô dizendo. Conforme tu vai tendo tempo de casamento ou de relacionamento, muitas vezes tu pode ir diminuindo a intimidade pela forma que tu te comporta. E aí ele trouxe isso com a forma com que te comunica, que também tem tudo a ver, porque comunicação também é uma forma de comportamento. E ele começa, o prefácio dele, eu acho até que eu achei bem interessante, nem sei se é o prefácio, mas enfim, ele fala sobre que a comunicação é o caminho para a intimidade. E aí ele traz uma pesquisa, que ele adora pesquisa, né, que diz que 86% dos casais apontam deficiências na comunicação como o principal motivo do fracasso do casamento, né, o que leva ao divórcio. E quando ele fala em comunicação, é a comunicação assertiva, não é só falar. E cada vez que fala em comunicação no casamento, que é um assunto que eu gosto muito, eu lembro das conversas que eu tive com muita gente falando sobre isso, que a pessoa me dizia assim, fulano tá se comportando dessa forma, que era uma forma completamente nada a ver. E eu dizia assim, mas tu falou com ele? Tu conversou com essa pessoa? Que não é possível, gente. Tipo assim, vamos pegar um exemplo, tá? Eu tenho um marido que simplesmente finge que os filhos não existem. Ele não leva pra passear, ele não ajuda no banho, são filhos pequenos, ele não leva na escola, ele não busca na escola, ele não participa. Isso são relatos que eu já ouvi, tá? E aí eu disse assim, mas gente, como é que pode esse homem não participar, não te ajudar? Tá vendo que tu tá saindo mais cedo com as crianças e ele não é que te ajuda, né? Ele não participa. Não, Bruno, ele não participa. Mas, e tu falou com ele sobre isso? Falei. Eu dizia, cara, não pode ser. Não é possível, né? E pensem junto comigo. E aí as pessoas que estão passando por isso podem talvez dizer assim, ela não sabe, mas vamos lá, vamos chegar lá. Tu tá lá com teu marido, tu tá lá esgotada, que tu busca as crianças, que tu dá banho, que tu compra roupa, que tu alimenta, que tu faz os temas. E tu chega assim, meu amor, olha só, tô com essa situação aqui que os filhos, né, geram um certo trabalho. Vamos dividir. Tu tá vendo que talvez se eu estiver exausta, eu também não vou poder dar atenção pra ti, né? Me ajuda, vamos ver onde tu também é pai, vamos ver onde é que a gente pode dividir. Não é possível que tu não fale isso pra pessoa e a pessoa não diga, putz, de fato, né? Vamos elencar aqui, tu faz isso, tá, o que tu faz? Não faço nada. Não é possível que a pessoa não ponha o dedo na consciência e não pense, tá, deixa eu ver se as minhas justificativas aqui fazem sentido. Não fazem, vou ter que ajudar essa mulher. Pra mim, e só pra mim, então onde é que tu tirou isso, Bruno? Da minha cabeça, é a comunicação que não tá clara. Porque talvez essa mulher, e tanto da parte da mulher quanto da parte do homem, tá? Tô só dando exemplo. Ela fala, ela reclama, ela não se comunica pra resolver o problema. Ela se comunica através de uma reclamação. Esse homem dos infernos me ajuda com as crianças, porque só eu faço as coisas, um traste, não sei o quê. Tá, ela tá estressada e justifica, mas será que essa é a melhor forma de comunicar com a pessoa,
com o pai dos teus filhos, com a pessoa que tu escolheu para viver, dividir a tua vida, dividir os teus sonhos, para resolver o problema? Será que não foi sempre com discussão? Será que não foi sempre da forma errada, entre aspas? Eu fico me perguntando, tá? Por que eu pergunto isso? Porque sempre que eu tive um problema com o Michel, desde o mais tranquilinho até o mais cabeludo, não teve nada que a gente não resolvesse através de uma conversa. E não eram conversas fáceis, tá? Não é disso que eu tô falando. Eram conversas difíceis, conversas até decisivas pra vida, né? Do tipo assim, tá, a gente vai junto ou não vai? E eu acho que tudo isso aí tá tudo na autoanálise. Porque assim, a gente pensa assim, ó, se tudo que eu faço é bom e tudo que o outro faz é ruim, e eu só sei julgar o outro e não me coloco na situação como parte do problema para que juntos a gente chegue numa solução, eu acho que é aí que tá a parada. Porque daí vira só um relacionamento de crítica e de acusação. E uma pessoa que é acusada, né, ou que ela é julgada, a única coisa que ela pensa, no meu ponto de vista, é se defender. Ela não faz a autoanálise. Então pense numa forma, tá? A mulher tá lá arrumando toda a casa, que é um problema recorrente que eu ouço muito, né? Fulano não me ajuda em casa, não me ajuda com as crianças. Muito bem, essa mulher tá lá. O que eu vejo muito acontecer? Fulano não me ajuda. Tu vê como é que o vizinho ajuda a mulher dele? Pois é, tu podia ser 10% do que o vizinho é. Mas não, tu só sabe chegar em casa e jogar videogame, só sabe chegar em casa e ir trabalhar, tu só sabe chegar em casa e ver futebol, só sabe chegar em casa e sentar no sofá. É uma crítica que não faz com que a pessoa pense assim, não, peraí, deixa eu ver se o que ela tá falando faz sentido. Realmente, eu sento no sofá todos os dias. Não, realmente, eu só jogo videogame. Ela não tá pensando ela não tem essa... Nesse momento, ela não tem a autorresponsabilidade de se autoanalisar. Ela só pensa em procurar os defeitos agora dela, pra que eu fale assim, sim, eu só sento no sofá porque tu é uma chata que só me critica. Ou eu só jogo videogame porque é pra não te aguentar as tuas loucuras, as tuas chateações todos os dias quando eu chego do trabalho. Vira uma disputa, uma discussão que não vai chegar na solução. Que no fim das contas é só pra gente ficar mais puto um com o outro e aí começa a pensar na separação. Então, no fim das contas, ninguém tá ali pra resolver. Tá ali pra criticar e não colaborar com a solução. Eu sempre digo, né, na empresa, a gente teve que faz muito sentido, porque é uma relação também, tá? Só não é de íntima como de um casal, mas dá pra gente usar. A gente teve uma rodada de feedbacks em que a gente tinha que entender por que atingiu a meta. Se atingiu a meta, que legal, vamos ver o que tu fez pra gente repassar pra todo mundo. Se não atingiu a meta, vamos ver qual é o gap, qual é a situação, pra que a gente possa desenvolver essa habilidade e chegar na meta. Eu sempre vinha com a situação de temos este problema. Eu sugiro, o que tu sugere que faça para resolver esse problema? Ah, Bruna, não sei. Bom, então, tendo este problema, eu vejo a solução pro lado de cá. Faz sentido para ti? Porque para mim não faz sentido eu te trazer o problema, colocar a responsabilidade em cima de ti, sem te dar sem te ajudar a resolver, sem trazer uma solução. Porque de que adianta criticar se eu não vou ajudar a solucionar? E numa relação profissional, para mim isso já é determinante, ainda mais numa relação conjugal, em que eu decidi, que às vezes eu não pude escolher a pessoa com que eu trabalho, mas a pessoa com que eu sou casada eu pude escolher. E eu pude avaliar, eu pude pensar lá atrás se eu tinha os mesmos ideais e a mesma linha de raciocínio. Em algum momento você se perdeu, pera só um pouquinho, senta aqui, vamos conversar. No que eu posso te ajudar para resolver esse problema? Porque nós temos um problema. Deixa eu te falar como é que eu me sinto. Então, olha só, eu começo a trabalhar às 8 da manhã, eu tenho que largar as crianças na escola, elas estudam em escolas diferentes, eu tenho que sair de casa às 6 da manhã para poder dar tempo e eu tenho que levantar às 5 porque eu tenho que arrumar o lanche, tal. E nesse meio tempo tu tá dormindo. O que tu acha de levantar comigo, em vez das 6, a gente pode levantar às 7, porque daí tu me ajuda, tu leva um na escola, eu levo o outro na escola, eu vou trabalhar e vou estar às 8 no trabalho. Com isso, eu também vou estar mais descansada, eu vou poder te dar mais atenção, porque
que acontece do teu lado aí? O que eu poderia melhorar também para que tu pudesse me dar essa força e juntos, como um casal, a gente resolver o problema onde eu esteja mais feliz e tu também? Percebe a diferença? No momento em que eu só levanto críticas e não levanto soluções, para mim é uma discussão que não faz nem sentido. Eu vou aqui me gastar, me estressar e não vamos chegar a lugar nenhum. Mas isso é uma decisão e eu acho que está muito ligado a ego, sabe? É tipo assim, quem que ele pensa que ele é para não me ajudar? Quem que ela pensa que ela é para me criticar? E aí vai para um lugar que realmente... Aí a gente se separa. E aí tu casa com a mocinha do lado e aí vai ter outro problema e, enfim... a parte de comunicação ruim é que vai desfazendo a intimidade. E quando eu digo intimidade, é aquela conexão do casal, sabe? Sabe quando tu conhece o outro e tu sabe o que ele tá pensando? Ou tu sabe como ele tá se comportando? Porque a gente tá tão conectado que a relação e a energia fica mais estreita. Isso vai se perdendo quando se perde a intimidade dentro de casa. E, cara, isso tá no comportamento verbal, tá no comportamento não verbal, mas principalmente tá na decisão de contribuir com o outro. No momento em que eu escolho criticar sem trazer uma solução boa pro outro também, e sem a crítica, porque não adianta eu falar assim, ó, fulana, tu devia treinar. Olha eu treino 6 da manhã. Eu sou maravilhoso, eu levanto, vou treinar 6 da manhã, tu não. Tu tá aí sem fazer nada, por que tu não levanta às 6 da manhã e não vai treinar comigo? Aí a pessoa vai dizer assim, mas não gosto de treinar de manhã, prefiro treinar de noite. Então, perceba, eu não quis trazer uma solução pra ti, eu quis mostrar como eu sou bom e o quanto tu é ruim, e como tu deveria fazer como eu faço. Cara, isso não é contribuir, isso parece que mostrar pro outro o quanto ele é incompetente por ele não estar conseguindo fazer uma coisa. E não faz sentido, né, quando tu é um casal. É muito louco esse negócio do ego que faz com que tu te coloque numa situação que não é pra contribuir, é pra tu te sentir bem enquanto o outro tá se sentindo mal. É uma doideira isso aí, rapaz. Mas é interessante essa parte de comunicação e intimidade para que a gente possa analisar nas nossas relações e principalmente na relação conjugal, que é diária, que é desgastante, que é acordar e dormir, dividir tudo, o quanto decidir contribuir com o outro faz toda a diferença para a gente estar mais próximo e gerar intimidade, ou ao contrário, a gente gerar aquele afastamento, aquela vontade de não estar junto e daí até pensar em se separar. No fim das contas, tudo se resume a contribuir com o outro, né? Seja em qualquer relacionamento. Eu vi isso no meu casamento, o quanto se doar pro outro e servir pro outro faz com que essa intimidade volte, porque ela já teve lá, né? Principalmente lá na época da paixão, a gente era íntimo. O que aconteceu? Que se perdeu? Comunicação, sempre é comunicação.